Olá, seja muito bem-vindo ao canal de Criptos. E no Cripto Notícias de hoje, vamos abordar 4 temas. Near apresenta boa valorização. Metaverso e jogos Web3 estão indo melhor do que você pensa. OneInch ultrapassou o Tether e Shiba Inu. E, para finalizar, vamos falar de Matic. Caso queira pular para a sua notícia preferida, acesse o menu na descrição do vídeo e já deixa logo o seu like, se inscreve no canal e aperta o sininho para ficar por dentro do que acontece no mundo cripto. Só lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, devendo ser usado somente para fins informativos. E vamos começar falando do Near Protocol. O Near está se destacando nesta segunda-feira, dia 12, após apresentar uma boa valorização. O motivo pode ser o investimento liderado pela Pantera Capital na carteira Sender, focada na própria criptomoeda. Nesta rodada, o projeto arrecadou um montante de 4,5 milhões de dólares e reuniu outros grandes nomes do setor, como Crypto.com Capital, Jump Capital e Amber Group. Além disso, também nesta segunda-feira, a Tether anunciou a chegada da stablecoin USDT na rede Near, sendo mais um fundamento para esta recente alta de preço que colocou a Near como o 23º maior no mercado. Esta outra matéria fala que outro possível motivo para a alta de Near é o resultado da antecipação da NearCon e de um fundo de capital de risco de mais de 100 milhões de dólares recém-anunciado. O NearCon Beta, a segunda convenção anual da Near Protocol, realiza-se em Lisboa de 11 a 14 de setembro. Este é considerado o evento emblemático do Near Protocol. No ano passado, o NearCon foi realizado nos dias 26 e 27 de outubro, período em que o preço aumentou consideravelmente. Em notícias mais positivas, na segunda-feira, a Fundação Near anunciou que havia criado um fundo de capital de risco de 100 milhões de dólares em colaboração com a Kairos Venture. O gráfico diário mostra que Near rompeu uma linha de resistência descendente que estava em vigor desde 13 de agosto. Depois, iniciou um movimento ascendente que acelerou em 7 de setembro. Atualmente, o preço está sendo negociado no nível de resistência de retração de Fibonacci 0,618 em $5,20. Para ler com mais calma a análise técnica, vou disponibilizar os links das matérias completas em nosso Twitter @decriptos. Depois, passa lá e segue a gente. E como falamos ontem do declínio da cotação de grandes nomes do metaverso, hoje vemos essa matéria que diz que o metaverso e jogos Web3 estão indo melhor do que você pensa. As empresas do setor e os projetos metaverso doaram cerca de 750 milhões de dólares desde o início de agosto, segundo o Dapper Radar. Isso representa um aumento de 135% em relação a julho, mas uma queda de 16% em relação aos números de junho. A mais recente rodada de financiamentos de 100 milhões de dólares para a Animoca Brands foi liderada pela empresa de investimentos de Singapura Temasek, para aumentar a exposição da empresa no mercado. Axie Infinity, um dos jogos mais conhecidos do gênero, vendeu mais de 4 bilhões de dólares no total de NFTs e nos últimos 3 meses, quase 36 mil jogadores a mais se juntaram como jogadores diários. Os serviços Web3, de acordo com a plataforma de dimensionamento NFT australiana Immutable, assumirão a liderança no futuro mercado de ativos digitais. A Immutable recebeu 500 milhões de dólares em junho para permitir que desenvolvedores criem jogos baseados em blockchain e startups NFT. A quantidade de investimentos demonstra que, apesar das condições desafiadoras e incertas dos mercados de ativos digitais, as principais entidades de investimento permanecem otimistas no setor de GameFi.
afirmou o DeppRadar. E nesta outra matéria vemos que o DBS Bank se junta ao The Sandbox para entrar no metaverso. O DBS Bank, com sede em Singapura, o maior banco do Sudeste Asiático, firmou uma parceria com o The Sandbox, um mundo de jogos baseado em blockchain. Ao fazê-lo, agora anunciou sua aventura no metaverso. O DBS é o primeiro banco de Singapura a se aventurar no metaverso. O banco sugeriu que continuaria procurando outras oportunidades da Web3 para sua base de clientes. Ele diz: "Nossa parceria com The Sandbox e Animoca Brands marca o início de uma colaboração empolgante à medida que ultrapassamos os limites do que é possível no metaverso. Também esperamos aproveitá-lo como uma plataforma inovadora adicional para divulgar questões de ESG importantes e destacar as comunidades e parceiros que estão fazendo um bom trabalho para resolvê-los", disse Piyush Gupta, CEO da DBS. Sob a aliança, a DBS adquirirá um lote 3x3 de land no metaverso Sandbox e depois o preencherá com elementos interativos e imersivos. Não é a primeira vez que um banco entra no metaverso. Em fevereiro deste ano, o JP Morgan se tornou o primeiro banco do mundo a investir no metaverso ao abrir sua loja no shopping Metajuco da Decentraland. Seguindo os passos do Banco de Wall Street, o HSBC Holdings lançou um portfólio metaverso no início de abril para seus clientes de alto valor em Singapura e Hong Kong. E no final de abril, o Standard Chartered Bank também anunciou sua parceria com o Sandbox para seu empreendimento no metaverso. Agora, mudando de assunto, nesta matéria ficamos sabendo que o OneInch ultrapassou Tether, o USDT, e Shiba Inu, código SHIB, nas fileiras das criptomoedas detidas pelas 100 principais carteiras Ethereum, devido ao aumento da demanda por baleias. Os detentores de OneInch receberam notícias positivas em 6 de setembro, quando a OneInch Network anunciou que um total de 300 mil tokens Optimism, OP, seriam distribuídos entre seus usuários em um movimento para incentivar sua atividade na Optimism Network. Esta semana, o token virou o USDT, a maior stablecoin por capitalização de mercado, e SHIB, segundo maior ativo digital inspirado em memes em termos das 10 principais carteiras Ethereum em 11 de setembro. A quantidade média de OneInch retida foi de 15.877, correspondendo a 6,6 milhões de dólares no valor médio retido. A quantidade média de USDT retida foi ligeiramente superior a 6 milhões de dólares, enquanto a SHIB foi de cerca de 1,5 milhão de dólares. Além do USDT e SHIB, o token também superou o Lido Staked Ethereum, o Locus Chain, Rapid Bitcoin, BitDAO e DAI. No entanto, ainda está atrás do USDC e do Ethereum da Circle, o ativo dominante da blockchain da Ethereum. O OneInch Limit Order Protocol está entre as exchanges descentralizadas DEX com maior volume de negociação. Depois de ver cerca de 972 milhões de dólares em volume em janeiro, o protocolo atingiu o pico de 1 bilhão de dólares em junho. Ao longo de agosto, o volume de negócios caiu para 672 milhões de dólares, o que foi menor do que DEX concorrentes como Dodo, SushiSwap, Curve Finance, Synthetix, OX Native, Uniswap e Balancer. Para ler com mais calma a análise técnica, acesse a matéria no nosso Twitter, @decriptos. Depois, passa lá e segue a gente. Agora, falando de Polygon, o desempenho de Matic indica uma falta de forte demanda para se recuperar da linha de suporte. Ele foi negociado perto de um nível de resistência em torno do nível de preço de 95 cents e $1. Isso significa que qualquer vantagem subsequente provavelmente sofreria atrito.
A atual incerteza na ação do preço de Matic reflete a atividade conflitante das baleias. Algumas baleias estão vendendo enquanto outras estão comprando. Por exemplo, endereços entre 100 mil e 10 milhões de moedas reduziram seus saldos nos últimos 5 dias. Mas a atividade das baleias não é a única métrica que atualmente influencia a ação do preço da Matic. Por exemplo, o crescimento da rede Polygon desacelerou desde o início do mês. Isso pode ter impactado negativamente o sentimento dos investidores. A Polygon continua buscando parcerias e desenvolvimentos importantes apesar da situação atual da Matic. Esses desenvolvimentos acentuam o potencial de longo prazo da Matic, uma vez que continua a alavancar um crescimento robusto. Para acessar a matéria completa, venha em nosso Twitter @decriptos. Depois, passa lá e segue a gente. Ficou bem informado? Deixe seu like e se inscreva no canal de Criptos para mais vídeos. Até mais!